Olá, começa agora o programa interativo de TV e web, o Clique Ligue. Estamos jogando o jogo da vida o tempo todo, ora ganhando, ora empatando e ora perdendo. Os games que chegaram ao país na década de 70, como o telejogo, hoje estão espalhados em milhares de celulares, consoles e computadores no mundo e também no Brasil. São sons de um mercado gigantesco que movimenta mais do que a indústria de cinema. De forma lúdica e divertida, os videogames ou mobile games recriam a realidade, mexem com nossos instintos e habilidades e também divertem e ensinam. O nosso primeiro convidado de hoje é uma pessoa que tem experiência com cinema, com televisão, é o Alberto Magno, que ainda é mestre em matemática, PhD em física e presidente da Mind, empresa brasileira de software e pesquisa. Tudo bem, Alberto? Ótimo, obrigado pela oportunidade, Marcelo. Obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar no programa. Estou muito feliz. Você criou um dos games mais importantes da indústria de games no Brasil, inovador, que foi o Alien Revolt. Isso é de 2000 e... Isso foi em 2003. Uhum. Foi pro ar aqui em 2003. Conta um pouco. O Alien Revolt nasceu de um sonho de eu explicar para um maluco, que na época era vice-presidente de marketing da Oi, o que era LBS. Eu falei, olha, eu estou trazendo LBS para o Brasil, que é uma triangulação de antena, já referenciamento. Ele falou, não estou entendendo nada do que você está falando. Vou criar um game com esse negócio aí. Pode? Ele falou, pode. E esse game foram envolvidas mais de 300 pessoas, ele custou para mais de $1,5 milhão. E ele foi premiado, muitos prêmios no mundo, e os maiores foram, virou tese de doutorado no Norte Carolina, né, nos Estados Unidos, que na Unicamp, na USP, na UF, na FRJ, monografia de fim de curso, né, no curso de Ciência de Computação da PUC Rio. O que é isso, LBS? É um sistema de localização, de rastreamento, é um georreferenciamento, é uma triangulação pelas antenas da rede celular. Ele é um RPG, foi o primeiro RPG wireless com localização do mundo, né? E acaba em first person shooter. Então a pessoa constrói o seu personagem e vai ganhando experiência, trocando armas. É um verdadeiro polícia e ladrão do século XXI. No celular? No celular você vai rastreando, vai criando seus clãs e vão brincando pelas... Isso tem quase 5 anos. Isso tem mais de 5 anos, tem 8 anos. E o que aconteceu de lá para cá, Alberto? Bom, o mundo da cross-mídia me levou como se fosse uma tsunami, né? Para a convergência, nós desenvolvemos vários outros produtos. Antigamente, a Mind eram eu e mais 8 cientistas, alguns meus ex-alunos. Nós vivíamos num espaço aqui, quando eu trouxe eles para o Brasil. Eu comecei a Mind nasceu em Los Angeles em 2000 para desenvolver jogos para PlayStation. Naquela época, os SDKs ainda eram muito caros. E eu estava muito cansado dos Estados Unidos e trabalhando com programadores no mundo inteiro, encontrei alguns alunos meus espalhados pelo mundo, repatriei a galera, falei, vocês acreditam num sonho? Vamos embora. A gente começou num lugarzinho pequenininho, quando um programava, o outro tinha que ficar em pé, entendeu? Quando agora sou eu que vou programar, o outro levantava, não cabia nada, e acabou se tornando a Mind, que hoje em dia é a empresa referência, que já está na América Latina toda, está na África. E você mudou um pouco o foco da Mind, você está fazendo TV no celular agora. Esse é um dos produtos da Mind. A Mind hoje em dia tem patenteado diversos produtos, né? O nosso negócio é estar criando, sempre imaginando o que vai acontecer daqui a 5 anos, fazendo, realizando e empacotando no dia de hoje. Tá. Fala um pouco da indústria de games, da mão de obra. Você separou algumas coisas para contar para a gente aí? Separei. Eu tenho que ler, porque minha família vem de artistas, mas eu não sou artista, não. Eu virei cientista, então tem que ler. Então, o espectador aqui do nosso Clique Ligue, hoje nós coexistimos sobre o signo da ultravelocidade, um emaranhado de redes infoelétricas, satélites e fibras ópticas. As informações mal chegam e já estão de partida. Navegamos como nômades insaciáveis por ambientes virtuais que se renovam sem cessar. Eu sou um internauta dependente. Se você clique e ligue aqui no programa do Marcelo agora. Eu proponho para a construção dos games, jogos eletrônicos online, como uma alternativa para liberar a violência humana e direcioná-la para o mundo virtual. Eu vim aqui também propor os games como uma maneira da criança lidar com a relação vitória-derrota. Aprender a lidar com a frustração da derrota. Aprender como superar as dificuldades na hora da derrota, de maneira a crescer, superar obstáculos e etc. Proponho jogos multiplayer em rede como forma de socialização. Propõe a interação em universos virtuais como uma maneira de desenvolver a criatividade da criança.
Mesmo com jogos violentos, que requerem noções de tática, estratégia e definições de objetivos, com o único fim de derrotar o inimigo. Principalmente nestes, onde um milésimo de segundo é a diferença entre o sucesso e a morte no jogo. As crianças que dominam estes jogos têm uma velocidade de pensamento e raciocínio lógico muito mais trabalhados do que os que não o praticam. Propõe um debate sobre o papel dos pais na hora de diferenciar o virtual e o real para as crianças. Eu proponho que a gente leve toda a violência humana para o mundo virtual, distancie e, com a interseção dos pais e educadores, se explique isso. Por isso, tudo eu proponho que criemos, o Alan que vai entrar no próximo bloco, que criemos jogos infantis inteligentes, interativos, dinâmicos e educativos. Só assim o lúdico, o fantástico e o virtual ocuparão o lugar do real. Essa é a minha proposta para a educação do século XXI. Eu acredito num professor virtual. Apesar de ter sido professor, o professor hoje em dia e o didatismo sempre privilegia a média da turma. Então, aquele que é muito talentoso em matemática sempre sai prejudicado. Se for tudo educado a nível virtual, você consegue ter uma educação online e direcionada one-to-one, um a um. Bom, nos Estados Unidos houve época em que o conto de fadas era proibido nas escolas porque eles achavam aquelas coisas demoníacas. Imagina hoje, imagina se alguém consegue prever, como disse McPhee, daqui a 10 anos o que vai acontecer. No ano 2000 nós não podíamos esperar nunca o que nós estamos vivendo hoje. Como é que você contrata na tua empresa? Só doutores. Lá só trabalham doutores. Não sei, isso é um problema meu, mas não deve ser assim, mas a garotada que quer fazer jogo tem que estudar. Começa estudando, vai estudar matemática, vai estudar engenharia da computação, depois vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Você é um CDF, né? Eu sou um CDF, acho que eu sempre fui um CDF. Isso é muito bom, né? Quer dizer, tinha uma época que os CDFs eles sofriam bullying, mas hoje os grandes vitoriosos são CDFs. Quem estuda mais é o caso do menino do Facebook, né? Que ele diz que ele é um CDF, ou Steve Jobs, quer dizer, o negócio é estudar. CDF mas não pode comparar o Zuck com o Steve Jobs, né? Não, o Zuck tá lá embaixo, perto do que o Steve Jobs. Mas eu digo, estudar é o caminho. É o único caminho, não tem, é o que faz a diferença. Né? Desde que a nossa diferença para os símios é o polegar, é utilizar isso aqui como pinça. Senão você é um símio. Se você não raciocina, não usa a tua lógica, não consegue concluir, mesmo admitindo erros e tentativas e erros, quem programa sabe que muitas vezes a gente vai para a quantidade de erros absurdas, tentativas e erros até chegar a um ponto, e como dizia Bill Gates, sempre deixa os bugs, nunca põe os bugs on the table, porque senão você não consegue vender a segunda versão. Então a gente tem que ficar construindo e reconstruindo e construindo. E essa coisa do game, né, de dar essa agilidade, porque tem muita gente que é contra o game para garotada. Né? Você disse em uma entrevista que essa facilidade de mudar de mercado, você estava no mercado de games e mudou para esse mercado de TV, veio com a agilidade dos games, para sobreviver. Veio com a agilidade dos games. Por exemplo, teve um trabalho que nós fizemos para a Rede Globo de televisão, que é numa novela antiga chamada Porto dos Milagres, que eu construí um mar noturno totalmente virtual, aí tinha um personagem do Marcos Palmeira, que caía, que era o Guma, caía do barco e tudo. Então, depois, quando nós fizemos o barco em tamanho normal, para controlar, você acha que o pessoal de maquinária aqui da televisão ia fazer aquilo? Não, não tem sintonia fina. Eu chamei só a garotada, que está habituado com joystick, para mexer. O pessoal hoje opera, você vê que não tem nenhum garoto que não digite um SMS, um e-mail, com os 2 polegares. Hoje em dia, a garotada já nasce com os 2 hemisférios do cérebro totalmente antenados, totalmente ligados. É uma nova geração. É um novo mundo, é um mundo conectado, é um mundo totalmente digital. É um mundo onde o virtual é muito mais importante que o real. E que conselho você dá para os pais que tem essa molecada que quer ficar jogando o dia inteiro, que tá fechado no quarto, que só quer saber do game? O que você fala para eles? Olha, se só quiser saber do game é ótimo, entendeu? A internet ela tem vários lados, né? Eu sou uma pessoa totalmente dependente, mas você pode estar utilizando aquilo como uma fuga. Né? Você pode estar fugindo de um universo que é seu, entendeu? Você está fugindo de você como pessoa. Mas se os pais e os educadores entenderem isso, entenderem que as crianças gostam disso, elas vão utilizar isso como ferramentas. E quem constrói game, quem programa game, tem que entender isso também, que essa é a ferramenta atual, é a ferramenta de hoje, de agora, para que a gente eduque essa garotada. Tem uma coisa que a gente está pesquisando, que é mais moderno que a realidade aumentada, que a gente chamou de internet das coisas. Daqui a pouco a gente vai botar máquina para conversar com máquina. Hoje em dia tem 4
cientistas da Mind, um em Princeton, outro no MIT, outro em Harvard, todos fechando o doutorado, né? E a gente está estudando a internet das coisas para as máquinas conversarem com as máquinas. Para você ter internet nos prédios, nos pontos de ônibus, em tudo que Dá um exemplo prático para o Brasil. O que a gente poderia conectar para facilitar a vida das pessoas? Você poderia estar conectado dentro de um ônibus, por exemplo. Mas Entendeu? via Você Wi-Fi via Wi-Fi, via rede, via WiMAX, via o que quiser, via sinal de fumaça. As pessoas estão sempre conectadas, via mobile. Mas eu estou falando da internet das coisas, que podem estar em tudo quanto é lugar. Elas estão qualquer objeto que seja capaz de abrigar um emissor de radiofrequência ou um sensor, ele daqui a pouquinho vai ser capaz de se comunicar. A geladeira de casa? Geladeira de casa, tudo. Forno de micro-ondas, Tudo carro. que tiver um sensor ou um equipamento de radiofrequência. Vai estar todo mundo falando com todo mundo, inclusive as coisas. Essa é a internet das coisas. Esse é o novo mundo. Entendi. Esse é um desafio. Eu acho que já é, né? Ele é agora. Você lembra que eu falei antes? A Mind pensa daqui a 5 anos e consegue desenvolver, empacotar e comercializar no dia de hoje. Hoje em dia a nossa assertividade é essa. Hoje em dia, apesar de nós termos 41 cientistas, nossos competidores no mundo são big players, tipo Lucent Alcatel, Huawei, Sony Ericsson, NEC. E a gente está dando de banho de lavada porque a gente mostra, que nem eu fiz hoje com você, enquanto a gente estava almoçando, eu mandei botar o teu sinal no ar, capturei da rede e botei dentro do mobile. Né? Essa agilidade e esse talento que o brasileiro tem é o que vai fazer a diferença no mundo. Então, a base toda é a educação. Tudo vem da educação, da formação das pessoas. Tá. E como que você foi parar nesse negócio de game? Você é filho de Jesse Valadão, né, sobrinho de Nelson Rodrigues e afiliado do... Glauber Rocha, do da Glauber Didinha. Rocha. É. E alguma coisa que você já pensou em fazer o caminho de volta? De ir para o cinema? O cinema é coisa do milênio passado. Para mim é uma coisa muito antiga, jurássica. Mesmo esse formato que a gente está fazendo aqui, que a gente está utilizando o Skype, está transmitindo via web, está utilizando multiplataformas, hoje em dia, multiplataforma já está ultrapassado também. O que é a coisa mais moderna que existe Multimeios. hoje? Tá, o que seria isso aqui agora? Aqui agora seríamos nós estarmos numa praça pública, onde o espetáculo estaria também acontecendo como um teatro local e sendo transmitido para tudo quanto é tipo de plataforma, por exemplo. E recebendo E inputs. recebendo inputs ali. Entendeu? Em rede, em qualquer outro formato e ao vivo. Isso seria uma espécie de multimeios. Uma grande nuvem. Uma grande nuvem. Então, um vai estar se conectando com o outro, vai estar conversando. Você fez diversas experiências bem perto disso no Mobile Fest, né? Entendeu? A gente conectava pontos específicos. Não, a conexão vai ser global. Todos vão estar com todos. Hoje em dia, o conteúdo é visto por aquele que o produz. É muito difícil você montar uma grade, que nem vocês estão fazendo aqui, heroicamente, estão de parabéns, o pessoal da TVT, de fazer uma programação diária de 3 horas. Né? Isso aqui é heróico. Mas o conteúdo, com esse tipo de linguagem que você está utilizando, o seu programa vai estar sempre moderno, vai estar sempre atual. Porque está interagindo com todo mundo. Você está buscando as pessoas. Vem cá, vamos botar todo mundo na mesa, vamos botar todo mundo no mesmo game. Entendeu? Aí você nunca vai perder a atualidade, nunca vai ser... Bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né, para assistir o Clique Ligue na sua cidade. Acesse o nosso site e veja como sintonizar a programação. Ou simplesmente entre na tvt.org.br e assista pela internet. Se o seu console tem acesso sem fio, o Wi-Fi, você também pode assistir a esse e a outros programas e participar ao vivo mandando sua sugestão pelo Twitter. Anota o endereço aí, que é twitter.com/redetvt. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.